Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu estou aqui para continuar a mensagem que eu havia começado sobre esse mesmo tema, como vocês estão vendo aí. E no último vídeo que eu postei, eu terminei falando em relação a o versículo 26 ao 29. Então eu vou ler aqui para que a gente dê uma recapitulada rápida, né? Diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que creem, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lembrando que no final do vídeo anterior, eu falei especificamente sobre o versículo 21 até esse último versículo, que foi o 29. E a partir do 21, a palavra do Senhor ela diz aqui assim: então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é feita, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Aí o versículo 23, mais específico, a partir do 23, diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia ou sob os cuidados da lei, nela encerrados ou mantidos, presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, porque a fé que havia de ser revelada era a fé em Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, já não precisamos mais do domínio da lei, dos cuidados da lei. Não estamos mais encerrados, como aqui o versículo 23 diz, nela encerrados, ou seja, nela mantidos, nela presos. Porque João 14,6 é um versículo muito conhecido e é necessariamente, ele tem uma necessidade, uma precisão assim de ter uma compreensão profunda, porém muito simples, baseando-se na fé. Que Jesus claramente, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que existem interpretações bíblicas segundo diversos conceitos, mas só existe uma pessoa na qual nós podemos basear a nossa interpretação bíblica, porque baseando a interpretação bíblica nessa pessoa, essa interpretação é verdadeira. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Interpretar a palavra de Deus baseando-se em conceitos que não são da palavra de Deus ou que foram extraídos de uma certa forma da palavra de Deus, mas que com as suas próprias interpretações e forma de linguagem, não nos leva, não nos frutifica, não nos alimenta adequadamente, de maneira como Deus quer. Podemos fazer uma interpretação bíblica segundo um conceito intelectual, e isso só nutre o nosso raciocínio, a nossa lógica, só nos faz mais inteligentes intelectualmente, nos dando mais conhecimento. Mas a verdade bíblica da vontade de Deus para as nossas vidas não é apenas que a gente tenha conhecimento, mas que nós tenhamos vivência, relacionamento, comunhão com Ele. E isso Ele nos deu através do Espírito Santo. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há ninguém
que vá até Deus senão através de Jesus. Jesus, em Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 19, a palavra nos mostra, nos revela que ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu próprio corpo, através daquilo que ele sofreu por nós, pelos nossos pecados. Para que isso? Para que a gente tenha um acesso livre até a presença do Pai, para que a gente chegue até Deus, porque esse era o plano de Deus, essa era a vontade, essa é a vontade. É por isso que em 2 Coríntios a palavra nos fala, lá no capítulo 5, que dizemos em nome de Jesus, que dizemos o amém, porque Jesus ele é o amém de Deus, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Aqui em Gálatas, no capítulo 3, nós estamos vendo que Jesus era o tempo da fé. Quando Jesus viesse, iniciaria o tempo da fé. Até João Batista, Jesus, a palavra nos fala que João Batista, a profecia veio, os profetas, pregaram, foi até João Batista. Dali em diante se inicia o anúncio das boas novas do reino de Deus. Jesus, ele deu o início ao tempo da fé. A palavra de Gálatas capítulo 3 está falando de Jesus. E aqui o versículo 23 diz, antes que viesse essa fé, estávamos sob o cuidado, a custódia da lei. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então, tinha um tempo. Até que Jesus viesse, aqui a palavra nos diz que até que Jesus viesse, nós estaríamos encerrados na lei. Ou seja, sob os cuidados da lei. Então, era preciso e necessário que nós seguíssemos a lei, que vivêssemos segundo a lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Até esse momento, então, era um período, era um tempo, tinha um propósito. Aí o versículo 24 fala, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. O versículo 23 no final diz, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A fé que haveria de vir veio. A fé que haveria de vir e fosse revelada, foi revelada? Foi revelada. Graças a Deus, em Jesus. E aqui diz, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Depois de Cristo, não. Até Cristo, a lei foi nosso tutor, ela foi nosso cuidador. Chegou em Cristo, ela parou. Aí diz mais, para que fôssemos justificados pela fé. Sabe o que é ser justificado? Ser declarado inocente. E a lei, ela não tem esse poder diante de Deus de acordo com o que Deus ele exige, o que Deus quer, que sejamos de fato declarados inocentes. A lei ela não consegue fazer isso. Como a própria palavra nos ensina em Romanos capítulo 8. Logo no início do capítulo, nos primeiros versículos, você vai ler, você vai ver lá a palavra falar sobre a lei não conseguir fazer, mas a lei do Espírito sim. E isso em Jesus. Muitas das vezes a gente fecha a nossa visão para uma noção de que Jesus somente morreu pelos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados, que ele foi lá crucificado e que isso nos traz, o castigo dele nos traz a paz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim, realmente tudo isso. Mas se você ler, se você estudar, se você meditar no livro de Hebreus, você vai ver um Jesus tão profundo, um Jesus de uma forma tão maravilhosa, de uma forma que ele fala dele, a palavra em si ensina sobre ele de maneira a sacrifício, a sacerdócio, como você não consegue ver nos evangelhos. Então você vai ver, eu recomendo a você, aconselho que você pegue esse livro, estude esse livro capítulo por capítulo, que você vai ver a maravilha que Jesus ele fez ao ele se decidir, ao ele se entregar, ao ele viver o que viveu, passar pelo que passou, morrer e ressuscitar. O livro de Hebreus ele nos mostra Jesus de uma maneira muito linda e maravilhosa. Então,
A palavra diz aqui: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Somente em Jesus, diante de Deus, nós somos justificados. Porque Jesus veio e iniciou o tempo da fé. E é somente pela fé em Jesus que somos justificados, ou seja, declarados justos, declarados inocentes. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós, hoje, diante de Deus, pela nossa fé no Filho, nós somos declarados justos, inocentes. O próprio Deus faz isso. Se você vê Romanos no capítulo 8 também, lá a palavra nos declara, nos ensina isso. Então, dando continuidade aqui, a palavra do Senhor ela nos ensina lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 19 ao 20, diz assim: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. A lei, ela foi dada por um único propósito. A lei tinha um propósito. O propósito da lei era mostrar que as pessoas eram pecadoras. O propósito da lei era guiar as pessoas no caminho certo, era orientar, era corrigir, era ensinar, era mostrar a maneira de viver segundo o agrado de Deus. A palavra nos diz claramente, ninguém, diz aqui, nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas no mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Eu estou lendo em Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 20. E nós sabemos que o livro de Romanos, essa carta de Paulo aos Romanos, faz parte do Novo Testamento. O Novo Testamento, nós sabemos que um testamento só tem validade depois que a pessoa que o fez morre. Jesus, a partir do momento em que morreu, começou o Novo Testamento. Quando Jesus, ali na cruz, diz: está consumado, e entrega o seu Espírito ao Pai. E aqui diz assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então a lei, ela mostra o erro. A lei mostra aonde é que está errado. A lei mostra aonde é que está errado e o que precisa ser corrigido. Romanos capítulo 3, do versículo 21, eu vou abrir aqui, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Vejam bem. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Ou seja, essa justiça, ela não depende, essa justiça de Deus aqui, de que Romanos 3 fala, não depende da lei. Da qual testemunham, ou seja, da qual declaram, afirmam, falam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. O homem é justificado pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 27. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Romanos 3, 28. Qualquer pessoa é justificada, ou seja, declarada inocente, aceita por Deus, como diz a palavra aqui, pela fé, independente da obediência à lei. É independente, não está incluso a obediência à fé, a obediência à lei, no caso, para que sejamos aceitos por Deus. Quando você lê e vê a palavra independente, significa que aquilo não precisa estar incluído. Independente se aquilo for ou não, se estiver ou não, você é. E aqui a palavra diz que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei, porque é como eu li no início sobre a lei ser um nosso tutor e nos levar até Cristo. A própria lei sabia que tinha um tempo determinado para ela existir, para ela continuar em ação. A partir do momento em que Jesus viesse, Jesus desse o início à fé, esse tempo de lei terminaria. E aí aqui em Romanos 4, 5 diz assim, vejam bem: porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. A palavra está dizendo, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz. Nós, em vários textos aqui, acabamos de ver que, independentemente da sua obediência à lei, que a lei não é que leva o homem a Deus, mas Cristo, mediante a fé dessa pessoa em Cristo, é que a torna aceita por Deus, justa diante de Deus. Então, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, porque a lei nos leva a fazer, a lei nos ensina a praticar. A pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus. Mas aí você vai falar que a fé sem obras é morta. Mas aí você vai falar que crer em Deus também leva você a ter ações. Correto. Mas aqui a palavra, quando se fala da lei e se fala da fé, ela diz que pela lei, por praticar a lei, você é salvo. A fé diz que pela graça de Deus, pelo amor de Cristo que ele demonstrou na cruz, que é essa parte da fé, que é o alvo central, a morte de Cristo, a fé em Cristo, Cristo morto e ressuscitado, leva você à salvação. Assim como Romanos, lá no capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 13. E aqui diz assim, mas simplesmente a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Então, vamos ver aqui promessa e fé. Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 13, nós lemos assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. É como eu acabei de ler Romanos 4, 5. A pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus. É a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus.
Vejam bem, Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. Não faz sentido. Não tem porquê. Se é por meio da lei, então por que Deus ele vai prometer para que eu tenha fé? Não é necessário Deus fazer nenhuma promessa para que eu tenha fé. É simplesmente eu praticar o que a lei está mandando. Então, pela minha prática, eu irei receber. A palavra diz: pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor. É como eu acabei de dizer. É como somente crer na prática da lei, esperar pelo que eu estou praticando da lei, porque eu vou receber, né? Eu vou ler do início. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o Pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas quando ele pensou a respeito do seu corpo que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Se você percebeu, se você pegou aqui o detalhe, você vai ficar nesse ponto, você vai entrar num detalhe contra mim, porque eu li aqui, talvez você não tenha percebido, mas eu vou detalhar, porque se você for ler, você pode até argumentar ao contrário do que eu estou ensinando aqui, mostrando para vocês. A palavra que eu li, ela diz aqui, portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. O ponto aqui que eu quero destacar é esse que eu acabei de falar. Ela não é somente para os que obedecem à lei. Aí, se você pegou na hora que eu falei, você disse, tá vendo aí? Ela também é para os que obedecem à lei. Vejam bem. Portanto, a promessa de Deus depende da fé. Entenda que logo no princípio do versículo a palavra está dizendo que a promessa do Senhor depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente, como um presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu. Por que a palavra diz
ela não é somente para os que obedecem à lei, porque essa promessa também, ela era para o povo judeu, de início, como a palavra diz, porque tinham a lei, porque viviam por meio da lei, pela base da lei. E Deus tinha uma promessa, e Deus tinha essa promessa também para eles. Mas Deus tinha um plano além dessa lei, um plano que iria ser em Jesus por meio da fé. E aí é por isso que diz aqui, ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. E aí lá no finalzinho do versículo a gente vê aqui que diz assim, por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Vocês entenderam? Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. A garantia da nossa aceitação, de Deus nos aceitar, se chama Jesus. E a nossa fé que Deus nos presenteou, foi Deus que nos agraciou, nos despertou para a vida pela fé na graça dele em seu Filho, nos leva a ter a atitude independente da lei. Assim como eu tinha lido anteriormente, Romanos 4:5, quando diz assim, porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus. O nosso crer em Deus nos leva, a fé em Cristo nos leva a ter a atitude declarada, revelada pela palavra. Nós sabemos que Efésios 2, do 8 ao 10, nos ensina que a salvação ela é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. Lá em Tiago, a gente vai ler no capítulo 2 que a fé sem obras ela é morta. Não adianta eu ter fé sem ter as obras dessa fé. Adianta que eu tenha sim, como lá em Tiago ele ensina. Adianta sim eu, pelas minhas obras, manifestar a minha fé, demonstrar a minha fé. Mas não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas não manifestar obras nenhuma. Não adianta eu falar que tenho a fé, mas se eu tenho a fé, então eu tenho que ter as obras. Mas se eu disser que eu só tenho fé e não manifestar obras, então essa obra é morta. Deus nos leva a ver em Jesus o caminho para que a nossa fé entre em ação, para que a nossa fé seja colocada em prática. É por isso que Jesus ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A fé, a lei, ela ensinava, ela corrigia, ela orientava e ela mostrava o caminho. Mas como nós vimos em Gálatas no capítulo 3, era por um tempo determinado até que a fé que haveria de vir se manifestasse, fosse revelada, e então a lei só foi nosso tutor, nosso cuidador até Cristo. Chegando em Cristo, pronto, acabou. A partir desse momento se inicia uma vida que não está mais atrelada à obediência à lei, mas uma vida que está ligada diretamente ao Pai, à vontade do Pai, à comunhão com o Pai, ao relacionamento com o Pai, mediante a fé no Filho. E Deus e o Filho, e Deus e Jesus, eles são tão bons, são tão maravilhosos, que ainda nos presentearam com o Espírito deles. Nos deram o seu Espírito Santo, selaram nós, o seu povo, com o seu Espírito. E Jesus, ele nos mostra quem é o Espírito Santo. Jesus, ele nos explica quem é o Espírito Santo. Nós podemos ver isso lá em João. É maravilhoso a gente ver e entender segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. E lá Jesus, no livro de João, mais específico no capítulo 16, se eu não estou enganado, ele diz que o Espírito estaria conosco
para sempre. O Espírito nos guiaria em toda a verdade e ainda o Espírito nos lembraria aquilo que ele ensinou, aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo iria lembrar aos seus. Então, adiantando aqui mais para frente, vamos ler outro texto que diz assim, Colossenses 2, do versículo 13 ao 14. Tem uma palavra muito conhecida que eu só quero, antes de ler essa palavra aqui de Colossenses 2, eu quero só repetir ela, porque nos primeiros vídeos eu já falei, e está lá em Romanos 10, 4, que diz assim, porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Essa primeira parte, ela é muito clara e ela não tem uma discussão a se formar, a se iniciar, se nós aceitarmos tão somente segundo a palavra nos ensina, porque com Cristo a lei chegou ao fim. Se nós entendermos que em Cristo a lei chegou ao fim, assim como Gálatas fala que ela foi nosso tutor até Cristo e depois de Cristo não mais, porque agora é pela fé, então nós entendemos, nós aceitamos que a nossa aceitação a Deus, o declarar de Deus sobre nós como pessoas justas, ou seja, inocentes, livres de culpa, aceitas por Ele, é mediante a fé. Todos nós, conscientes do nosso pecado, conscientes da nossa natureza pecaminosa, todos nós, conscientes da verdade de que Jesus é o Salvador, de que Deus é o Senhor, todos nós entendemos e desejamos buscar ser aceito por Deus. Todos nós. E, como eu tinha falado logo no início, o Espírito Santo de Deus, ele é o que nos revela a verdade das Escrituras Sagradas, dessa palavra. As Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, ele é que tem a explicação, ele tem a verdadeira interpretação, ele tem a explicação e ele tem a revelação. Então, que o nosso coração, eu falo isso de uma forma muito simples, muito pura e muito verdadeira, que o nosso coração esteja aberto e sensível àquilo que Deus deseja nos ensinar e que a gente tenha uma comunhão com o Pai, que a gente tenha um relacionamento com o Pai. Isso faz acontecer, isso se faz acontecer no nosso quarto, quando a gente entra, assim como Jesus ensinou, ali no secreto. Não é para ninguém ver, não é para ninguém saber, não é para você demonstrar para ninguém, é para você se mostrar, se rasgar, se abrir para o Pai. Tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, tudo que nós buscamos está no Pai. E Jesus disse, e o Pai que vem em secreto lhes recompensará. É por isso que Jesus, ele muito claramente lá em Mateus 7, ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, de acordo com como Jesus ele nos ensinou, não é para você se mostrar para ninguém. Não é para você aparecer para ninguém. Porque o Pai, a palavra fala lá em João 4, Jesus nos ensina, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está interessado no seu coração. Como é que está a condição do seu coração hoje? Você consegue identificar quais são os pecados que têm atrapalhado a sua vida? Você consegue perceber quais são os erros que têm dificultado o seu relacionamento com Deus? Você consegue notar a sua desobediência, talvez até a sua rebeldia para com Deus? Você tem conseguido perceber essas coisas? Então, se você está começando a entender o que é ser honesto consigo mesmo. Se você aceitar, então você está fazendo melhor ainda, porque a aceitação leva ao reconhecimento. Quando eu aceito que eu sou o pecador, então eu reconheço o meu pecado. E reconhecendo o meu pecado, eu percebo que ele me mata espiritualmente, que ele me afasta de Deus. Então eu busco a solução, eu busco a libertação. Isso está em Deus.
em Jesus, de acordo com a vontade que o Pai nos mostra na sua palavra. Então tenha uma comunhão com Deus através dessa palavra, tenha uma comunhão com Deus através da oração. Porque, como eu acabei de falar, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos está nele. Segundo o querer, segundo a vontade, segundo o plano que ele tem para as nossas vidas. Eu sei que nós desejamos muitas coisas, eu sei que nós almejamos muitas coisas, nós projetamos, sabe? Colocamos lá no papel, fazemos uma meta mensal, talvez anual, porque nós somos seres instigados a conseguir, a lutar e conquistar. Mas a maior conquista de todas que nós podemos ter é a que Cristo já fez por nós na cruz. Certa vez, Jesus enviou 70 e eles foram para fazer a vontade do Senhor em nome dele. E aí, quando eles voltaram depois, eles falaram que até os demônios obedeciam a eles quando eles falavam em nome de Jesus. E aí Jesus disse assim: não fiquem felizes, porque os espíritos maus lhe obedecem, mas fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nossa maior felicidade, nossa maior alegria é o nosso nome estar escrito no livro da vida. É saber que o nosso nome está escrito no livro de Deus. É saber que nós temos o nosso nome escrito na palma da mão dele. É saber que nós podemos ter certeza e confiança na nossa dependência dele. Saber que ele nos ama e que ele cuida de nós. Essa palavra, ela tem um propósito, um intuito de mostrar, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas, que deseja que nós andemos em conformidade com o seu querer, com a sua verdade, com a sua vontade. A palavra, ela nos ensina, a palavra, ela nos explica, a palavra, ela nos motiva, a palavra nos transforma. Ao ler a palavra de Deus, nós somos alimentados, falados pelo próprio Deus. O pão nosso de cada dia não é somente o alimento que o nosso corpo precisa, porque Jesus, em Mateus 4,4, diz que o ser humano não vive só do que come, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda essa palavra aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que foi toda inspirada por Deus. Toda ela foi inspirada por Deus. Deus falou. Deus inspirou homens e eles escreveram. Então, por meio dessa palavra, nós temos a vida segundo a vontade de Deus. Estamos num tempo de graça, estamos num tempo de fé, segundo a liberdade que Deus nos deu, para vivermos segundo a liberdade que Deus nos deu em Cristo Jesus. Agora, eu vou continuar lendo aqui. Eu tinha parado... Eu tinha falado que ia ler Colossenses 2, né? Vou dar início agora. Colossenses 2, do 13 ao 14, diz assim: antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Na cruz, o Senhor acabou com a dívida que tínhamos. A dívida dos nossos pecados, a dívida dos nossos erros cometidos por não vivermos segundo a vontade de Deus, por sermos rebeldes e maus, ingratos e irreverentes. E a palavra do Senhor diz aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é uma palavra bastante conhecida. Diz assim: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que
oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Não tem nada que eu fale, sobre essa palavra, porque ela por si só já nos fala tudo. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus. Ou seja, Deus ele quer a obediência. E aqui, Salmos 51, do 16 ao 17, diz assim: Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Segunda Coríntios, capítulo 3, nos ensina assim: Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como aconteceu com alguns, nós precisamos entregar carta de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir à nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas a do Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora. Eu vou repetir. Diz aqui, a glória que antes era tão grande, não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houvesse glória naquilo que durou, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Eu vou repetir para vocês entenderem de novo a partir desse início aqui, Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Porém, diz aqui, a lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória teve o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Então vejam só, eu vou destacar aqui. A palavra primeiramente diz que a lei veio com tanta glória. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito, é muito maior, com certeza, do Espírito de Deus. Aí diz aqui, a lei que condena as pessoas, a lei condenava as pessoas, e diz que ela teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Diz também aqui, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada. A glória que antes era. Quando se diz que antes era, significa que é algo passado.
A glória que antes era grande, agora não é mais nada. Diz assim, a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. E aí o versículo continua e fala, de modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está fechada com o mesmo véu, ou coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Por que essa glória ela vai se tornando cada vez mais brilhante? E por que essa glória ela nos torna cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito? Porque a vida que vivemos agora na nova aliança é pelo Espírito. Porque o Senhor nos deu o seu Espírito e disse, esse Espírito do interior de vocês jorrará fontes de águas vivas. O Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo é que faz com que essa glória ela fique cada vez mais brilhante. Ou seja, essa nova vida, esse poder, essa manifestação de Deus, ela se evidencie cada vez mais. E mostre, não só apenas mostre, mas prove e fique claro que não é mediante lei, mas é baseado na nova aliança, que é baseado na vida pelo Espírito, que onde está, aí dá a liberdade. Jesus em João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós lemos e entendemos que no contexto dessa palavra ele está falando sobre o pecado, mas nós podemos pegar essa palavra e aplicar em um sentido espiritual nas nossas vidas com relação à antiga aliança e à nova aliança. Ao conhecermos a verdade da nova aliança, ao conhecermos a verdade do nosso tempo que estamos vivendo, em Jesus nós somos livres de viver segundo a antiga lei, a antiga aliança. Quando Jesus está na ceia e ele pega o seu sangue e ele diz, esse sangue é o sangue da nova aliança que Deus está fazendo com o seu povo. Um sangue que representava a nova aliança. O sangue de Cristo que purificava os pecados das pessoas, que as tornava aceitas por Deus, estava sendo agora a garantia. Ele é agora e sempre. Ele é e sempre a garantia de uma nova aliança. Ele é e sempre. Até que Jesus venha, a garantia de uma nova aliança para todo aquele, não importa quem seja, crer e receber Jesus. A palavra nos diz, ela nos afirma claramente essa glória. Eu falei e destaquei, eu li e eu reli de novo, mas eu vou reler novamente, porque aqui ela diz assim, a lei, deixa eu ver aqui, é ele quem nos torna capazes de servir à nova aliança que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A nova aliança tem como base o Espírito de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo, isso é maravilhoso. Nós vamos lá para João no capítulo 3 e a palavra do Senhor, ela diz aqui o que Jesus ele falou sobre o Espírito Santo.
Muitos conhecem essa palavra, muitos sabem sobre essa conversa que Jesus ele teve com Nicodemos, e ali Jesus está falando sobre a necessidade do novo nascimento, e aqui ele diz assim, a partir do versículo 6 ele fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vocês lembram lá em Atos, quando a gente lê e a gente vê Paulo ele falar que desejava visitar algumas igrejas, que ele orava, mas que o Espírito Santo levava para outro caminho. O Espírito Santo guiava para outro caminho. Tem até aquela palavra bastante conhecida quando ele fala assim, que não sabe o que lhe aguarda nas cidades que o Espírito Santo leva. Ele não sabe o que lhe aguarda lá, mas que somente o Espírito Santo lhe diz que prisões e cadeia o aguardam. Ele diz que não sabe o que vai acontecer, mas que o Espírito Santo diz isso. Então, os nascidos do Espírito, o Espírito Santo, ele leva, ele conduz, ele guia. E aqui nós lemos e vemos que a palavra fala, 2 Coríntios capítulo 3, a palavra diz aqui, é ele quem nos torna capazes de servir à nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A base da nova aliança é o Espírito de Deus. Jesus disse que os nascidos do Espírito, eles são como o vento. Por quê? Porque é o Espírito que os leva, é o Espírito que... Você vê o vento, quer dizer, você ouve o vento, você o escuta, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. E assim também são todos aqueles que são nascidos do Espírito, porque é o Espírito que os leva, o Espírito que os guia aonde ele quer. E a base da nova aliança é ele, o Espírito Santo. Eu falei no início sobre a interpretação bíblica, que só podemos confiar na interpretação de uma pessoa, e eu disse que é ele, o Espírito Santo. Ele tem a revelação e a explicação, ele tem a totalidade da verdade dessa palavra, que segundo a revelação, a explicação, o ensino dessas Sagradas Escrituras, nós aprendemos a viver segundo a vontade de Deus. Continuando aqui, eu quero enfatizar, eu quero destacar essas partes aqui de 2 Coríntios capítulo 3. A palavra ela nos ensina assim, ela nos diz aqui, primeiramente, vimos agora que a base da nova aliança não é a lei escrita, mas é o Espírito de Deus. E diz assim mais, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. E aí fala assim, quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel, mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Quanto maior ainda, a palavra está dizendo aqui, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória. Então a gente pode perceber algumas coisas. A palavra que diz, a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra. Mais acima, Paulo ele diz assim, ela não foi escrita. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas como Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Em corações humanos. A palavra está dizendo aqui,
Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita. A carta escrita pelo próprio Cristo diz que ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, e não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Lembra do início, quando eu falei lá em Gálatas capítulo 3, do versículo 23 ao 24, sobre estarmos encerrados na lei, ela ser nosso tutor até Cristo, mas que era por um período até que chegasse o tempo da fé. Quando chegou o tempo da fé, os nossos olhos, eles se voltaram da lei do passado, da antiga aliança, para uma nova lei. Na verdade, os nossos olhos se voltaram para alguém, se voltaram para o Filho, se voltaram para Jesus. Jesus, claramente, ele diz: eu não vim para revogar a lei e os profetas, mas vim para cumprir. Eu vim para dar o sentido completo. Ou seja, Jesus ele estava dizendo: eu vim para explicar para vocês a razão, o motivo, o propósito da lei e dos profetas. E é interessante porque se a gente for observar, a gente vai ver que do começo ao fim, da lei e os profetas, todas apontam para Jesus. Todos apontam para Jesus. É por isso que em Cristo a lei ela chega ao fim. Por quê? Porque Jesus é suficiente. O livro de Hebreus, eu tinha comentado, eu tinha falado, aconselhado que você lesse, estudasse. O livro de Hebreus nos diz que Jesus ele é suficiente. Suficiente sacrifício de Deus, suficiente sumo sacerdote de Deus, suficiente intercessor pelo povo diante de Deus. Jesus, o caminho, verdade e vida. Aquele que nos leva ao Pai. E aqui a palavra ela fala mais, ela diz que a lei ela condena as pessoas, mas o Espírito traz a salvação. E então a palavra ela vai se encerrando dizendo assim, eu vou ler dessa parte aqui que diz assim: se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação, pois a glória que antes era tão grande não é mais nada. A glória que era tão grande não é mais nada. A glória que era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente... e outra coisa também, né? Durou somente um pouco de tempo. Por quê? Porque tinha um propósito. Gálatas 3 nos mostra isso. Gálatas 3 nos explica isso. Gálatas 3, 23 ao 24 está explicado, lá está revelado e esclarecido que tinha um tempo. Era até Cristo, até que o tempo da fé se revelasse, até que o tempo da fé chegasse. Então, aqui em 2 Coríntios 3, tá dizendo claramente, de modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. A lei tinha um propósito. Ela já tinha um calendário. Deus falou assim, lei, você vai começar aqui e você vai terminar aqui. Mas no Espírito, a palavra diz claramente, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E para sempre é para sempre. Quando diz aqui, durou somente um pouco de tempo, então isso quer dizer que tinha um tempo para durar. Tinha um começo, tinha um fim. Mas quando se fala sobre o Espírito, está dizendo que é para sempre. Então isso significa que não tem fim. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto. Eu não vou continuar, eu só quero enfatizar essa parte. Porque eu já li, o capítulo todo inteiro, então eu só quero enfatizar essa parte. E porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Se você tem a esperança, segundo a palavra está nos mostrando, nos ensinando, da nova aliança,
Então você age com confiança, porque você tem convicção, porque você tem uma certeza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar uma dica. Você não quer ter dúvida nenhuma na sua mente por você ver alguém falar, por você ouvir alguém te ensinar? Então busque, então ore, peça. Jesus disse que aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, aquele que bate a porta se abrirá. Bata na porta de Deus e peça para você entrar. Você vai entrar, sentar com Ele e Ele vai te ensinar. Peça e Ele vai te dar. Busque e você vai encontrar. Mas não fique com a dúvida na sua mente, deixe a dúvida te confundir. Deixe a dúvida te iludir. Se você tem alguma dúvida, vá até Deus e pergunte para Ele. Ele vai te esclarecer. Se você tem alguma dúvida, vá na palavra, peça direção a Deus, peça orientação a Deus na palavra, porque a palavra do Senhor, se eu não estou enganado, em João capítulo 3, fala que o Senhor em Jesus nos dá o Espírito Santo sem medida. Então, ele disse que também derramaria sobre toda a carne. Então é para você. É sem medida. Jesus também diz: quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então peça e você receberá. E continuando aqui, Hebreus capítulo 8 diz assim: pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. A palavra ela já começa nos enfatizando um ponto muito importante. A palavra ela já começa destacando um ponto aí que nos leva a refletir. Esse ponto nos faz pensar. A palavra está falando sobre perfeição. O que é perfeição? Perfeição é algo sem erro. É algo puro. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Veja só, quando Deus pegou o povo de Israel pela mão e os tirou do Egito, Deus os levou e fez uma aliança. Durante todo esse tempo, Deus ele fez uma aliança com o povo de Israel. Deus deu as leis. Essa aliança que Deus fez eram as leis que Deus havia feito com todo o povo. Lá também chegou... Cadê aqui? Sim, essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei os seus pecados, e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Olha só. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já a tornou velha a primeira. Se Deus fala de uma nova, lembrando que Hebreus 8, a partir do versículo 7 até o 13, o versículo 7 ele começa a falar, se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova. Ou seja, a primeira aliança não foi perfeita, então era necessária uma nova. Foi necessária ser feita uma nova aliança. Jesus, quando está à mesa, ele diz, este é o meu sangue, é a nova aliança
que Deus faz com o seu povo. A aliança de Deus conosco é por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é a garantia do perdão e libertação dos nossos pecados. O sangue de Jesus é a garantia, ele é a garantia exclusiva de que você tenha vida eterna. Porque quando você crê, quando você ouve falar e crê no perdão dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo, então você tem fé. E a fé que é despertada em você te dá o presente de Deus, que é a vida eterna pela graça dele. A palavra está dizendo aqui, e quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. Deus tornou velha a primeira aliança. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Deus tornou velha a primeira aliança e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Deus tornou velha a primeira. Deus tornou velha, Deus tornou antiga, Deus tornou passada. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Porque como se usa algo velho e gasto? Você tem um sapato velho e muito gasto, com um buraco, uma calça, uma camisa, alguma... Você vai usar? Você usaria para ir numa festa? Você usaria para sair? Se a sua camisa está muito gasta, ela está rasgada. Não, você não usaria, você procuraria uma roupa melhor, uma roupa nova. Aqui diz que quando Deus fala da nova aliança é porque ele já tornou velha a primeira. Deus tornou. A palavra está dizendo que foi o próprio Deus que tornou velha a primeira aliança. Deus virou a página. A página da primeira aliança estava aqui, ó, em vigor, em aberto. Deus estava dizendo que estava em vigor, que estava em ação. Mas aí ele fez assim, ó, virou a página da antiga aliança para uma nova aliança. E quando ele fez isso, a palavra diz, quando Deus fala de nova aliança é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Quando algo desaparece, dá para você ver? Não. Se desapareceu, como é que você vai ver? Como é que você vai saber onde está? Se não fosse feita uma nova aliança, ainda estaríamos na primeira. Se não fosse dada a fé, ainda dependeríamos da lei. Mas a palavra nos mostra, mas a palavra nos ensina que todos são aceitos por Deus pela fé, independente da lei. Porque em Cristo a lei chegou ao fim, e agora os que creem é que são aceitos por Deus. Eu li aqui, vocês podem conferir, vocês podem ver na palavra, na Bíblia de vocês, tá? 2 Coríntios 3, do 1 ao 18, todos os versículos, eu vou deixar para vocês aí, e vocês vão dar uma lida, vocês vão dar uma estudada, porque está na palavra e não tem como negar, não tem como querer interpretar de uma outra forma, deturpando, distorcendo esses versículos, essas palavras aqui, porque é como Deus está falando agora, no presente, nesse momento, nessa nova aliança, nesse novo testamento. Então eu espero em nome de Jesus que vocês sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor ele abra a mente de vocês e ele dê compreensão, entendimento, sabedoria para vocês aprenderem, para vocês compreenderem a palavra dele e principalmente para vocês colocarem em prática. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês. Graça e paz. Tchau.